Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Esther Souza. E hoje nós estamos aqui diante dessa mesa posta, como a gente está todas as semanas, fazendo um convite para você que nos assiste, para que nós voltemos à mesa, para que a gente tenha tempo com a pessoa que está sentada do outro lado, para que a gente se conecte, pense em temas importantes, para que a gente troque ideias. E todo episódio eu falo isso. Pega o link, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada e muito edificada. E já compartilha esse link com outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. E, muito importante, vai lá no Instagram e segue a gente. Mulherdeverdade.ipp. Mulherdeverdade.ipp. Vocês já sabem como funciona, né? Esquenta a água de vocês, prepara o chá. Pode tirar aquela foto, marcar a gente, que a gente gosta de compartilhar, de ver, espalhar aquilo que a gente conversa aqui para o maior número de pessoas possíveis, né? E o nosso objetivo é que você deixe lá os seus comentários, que você diga quem você quer ver aqui, pessoas, temas, para que nós possamos construir esse espaço juntas, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema difícil. Hoje o tema é difícil, mas a gente tem uma pessoa que vai ajudar a gente a pensar muito a respeito deste tema. Exatamente. O nosso convidado é pastor da Igreja Fonte aqui em São Paulo. Ele é pai de 2 filhos e a esposa dele já esteve aqui conosco, a Gabi Berti. Hoje estamos aqui com o Marcelo Berti. Bem-vindo! Muito obrigado, gente. É uma grande alegria estar com vocês e poder participar dessa mesa posta, desse chazinho com vocês, dessa conversa. Vai ser um tempo muito bom. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pastor. Aqui no podcast a gente sempre começa com uma pergunta para a gente conhecer um pouquinho mais os nossos convidados. Então a gente pergunta para todo mundo: quem é Jesus para você? Então quem que é Jesus para o Marcelo? Eu vou responder com uma história. Eu nasci em um lar cristão, mas em um lar em crise. E meus pais, eles decidiram que tomariam uma decisão de se acertar com o Senhor e de crescer com o Senhor. Decidiram ir para o ministério, onde o Senhor acabou os chamando para o campo missionário, onde eu fui criado. Mas enquanto eles estavam no seminário, eu ainda novinho, com 4 anos de idade, eu ouvi numa escola bíblica dominical que eu não teria condições de me salvar. Aquele Deus que eu tinha ouvido meus pais falarem em casa, eu não conhecia pessoalmente. E com 4 anos de idade eu entendi que Jesus Cristo era meu único Salvador. Com 12 anos mais tarde, conversando com outros filhos de missionários, já no campo missionário, quando os meus pais estavam lá, eu entendi que eu era mais do que somente um filho amado, recebido e redimido. Eu entendi que eu era um filho comissionado. E como um filho comissionado, eu tomei a decisão de entregar minha vida para o Senhor, para servi-lo onde quer que Ele me enviasse. Eu cria piamente que eu seria um missionário. Meus pais eram missionários, eu achei que eu seria também. Mas com 17 anos, então, eu decidi ir para o seminário também, para servir, e desde então nunca mais eu desisti. Eu nunca imaginei que o Senhor me levaria pelos caminhos que Ele me levou, mas hoje eu entendo que eu sou um servo a serviço do meu Rei. E o sonho da minha vida é encontrá-lo um dia e poder ouvir dele: servo bom e fiel, entra. Então a minha vida tem sido dedicada ao Senhor desde cedo, e é a Ele que eu gosto de servir e me colocar à disposição. É para Ele que eu me dedico, e é dele que eu espero receber os encorajamentos e a sabedoria necessária para servi-lo de uma maneira adequada nesse mundo também. Então, quem é o Senhor para mim? Certamente o meu Salvador, certamente aquele que me comissionou, certamente o meu Senhor, mas é aquele que me sustentou até aqui. Amém. E o Marcelo tem uma história que tem que voltar 2 vezes, já que a gente estava conversando antes de começar, que ele tem um tema, não vou revelar para vocês qual que é, e aí tem que vir um dia para contar dessa questão, né, de como o Senhor te sustentou, porque realmente é uma trajetória, assim, de graça mesmo, derramada na vida de vocês, é muito especial. Amém. Uma história de graça, graças a Deus.
E só que hoje a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória mais acadêmica, né? Porque para quem não sabe, ele participa de comissões de tradução da Bíblia, é muito chique. E aí eu queria saber como que você iniciou esse seu trabalho de tradução das escrituras. É muito interessante essa história. Como eu mencionei para vocês, eu sou filho de missionário e todo filho de missionário acha que não serve para mais nada senão ser missionário, né? E eu achava que eu trabalharia com índios, mas o Senhor aos poucos foi mudando os planos. Ele colocou no meu coração uma paixão pelo estudo da Escritura, pelo ensino da Escritura que eram marcantes para mim. Eram coisas que eu não conhecia até que no seminário aquilo me impactou. E um dia um dos pastores com quem eu servia naquele período disse que, embora eu pudesse gostar muito da ideia de ser missionário, o Senhor tinha me feito mestre. Eu nunca tinha pensado naquilo. E quando ele me disse aquilo, eu fiquei até um pouco ofendido, porque onde já se viu você chegar para alguém e dizer, olha, não vá para o campo missionário, Deus quer outra coisa para a sua vida. Eu achei um pouco arrogante dele, né? Mas eu lembro de voltar para casa e conversar com meu pai e falar, pai, olha, eu ouvi isso do meu pastor, ele disse que eu não sirvo para ser missionário. E meu pai olhou para mim e falou assim, você ainda não tinha percebido? Olha! Meu pai falava que eu era muito da cidade para ser missionário, né? Mas grego e hebraico, na verdade o grego primeiro, depois o hebraico foram os temas no meu tempo de estudo que marcaram muito. Teologia a gente sempre gosta, estudo bíblico, mas o meu coração ficou marcado com o estudo das línguas bíblicas e eu sempre tive um desejo no coração de dizer, olha, o que quer que Deus faça com a minha vida, um dia eu gostaria muito de trabalhar num comitê de tradução, porque uma vez que eu não vou ser missionário, pelo menos eu posso ajudar missionários, né, no processo de tradução. Mas de uma maneira surpreendente, até para mim, o convite de participar de um comitê de tradução para uma tradução para o português foi algo assim, inesperado para mim. Eu venho me preparando para a tarefa da tradução há bastante tempo, mas eu não esperava, ou pelo menos eu não estava esperando que isso viria a acontecer antes desse trabalho missionário, né? Então, como que eu entrei nesse processo é algo que um dia talvez Deus vai me dizer como foi. Eu literalmente estava sentado em casa e recebi uma mensagem que dizia, quero falar com você, gostaria de apresentar para você um projeto, e eu tinha certeza que era spam. Eu não respondi a mensagem, eu não li a mensagem, eu simplesmente ignorei, e no dia seguinte eu recebi um e-mail que eu não tinha visto, e aí a pessoa responsável me ligou, falou, olha, meu nome é Daniel, eu preciso conversar com você, nós queremos iniciar um projeto, nós estamos montando uma equipe de tradução, e o pessoal que é responsável pelo projeto precisa conversar com você, eles precisam te entrevistar. Você tem interesse? E eu fiquei com aqueles 5 minutinhos assim de pânico, né? É sério? Interesse eu tenho, mas vocês têm certeza mesmo, né? Então, assim, depois desse telefonema e dessa conversa foi que eu entrei nesse projeto de tradução que eu servi por pouco mais de 3 anos. Nossa, que legal, né? Deus vai preparando de fato o caminho para você chegar ali, você sempre teve esse desejo. E eu me pergunto, né, quais são os principais desafios que você encontra quando você trabalha ali na tradução das escrituras? É muito interessante essa pergunta porque existem muitos desafios, mas se eu pudesse sintetizar alguns, o principal é técnico. Nós precisamos de conhecimento técnico. Não dá para a gente começar um projeto de tradução sem pensar em sintaxe, sem pensar em gramática, sem pensar em questões de estudo de palavras e tantas outras coisas, né? Mas a tradução é muito mais do que isso. Existe um elemento cultural que você precisa mergulhar para entender, se você quiser realmente compreender o significado do texto, que às vezes a gente não percebe. Com os meus alunos eu costumo usar o seguinte exemplo para ilustrar isso. Eu falo para eles, imagina que daqui assim, daqui uns 1000 anos, algum arqueólogo do futuro comece a fazer escavações aqui onde nós moramos e descubra entre os escombros um pedaço de papel com um texto que tem a seguinte mensagem: o urubu assou o peixe no Maracanã. E com aquela frase em mãos, ele fica pensando, o que é que será que ele está falando? Qual que é o sentido desse texto? E ele pensa em traduzir esse texto para o inglês e ele consegue traduzir palavra por palavra. O urubu assou o peixe no Maracanã.
E ele fica pensando, será que era um contexto religioso? Será que o texto falava sobre divindades? Será que o texto falava sobre os conflitos das divindades locais? Tinha um antigo mito do grande urubu, que tinha lutado com as forças do mar, representadas pelo peixe? Ou será que era um tratado político e eles estão fazendo referências a personagens da história? Ou será que eles estão falando sobre algum outro assunto? Será que eles estão descrevendo, por exemplo, a fauna? Será que era gastronomia? Só nós que conhecemos a cultura brasileira sabemos que o contexto apropriado dessa frase é o esporte. E no esporte a gente sabe que a gente está falando de um jogo. A gente está falando do confronto entre dois times em um estádio. Mas todas as palavras que estão apresentadas ali são palavras simples, são palavras comuns, mas se você não coloca no contexto correto, você tem compreensões completamente equivocadas. Um americano lendo essa informação, somente as frases, ele não entenderia do que a gente está falando. Olha, mas eu só entendi porque você falou Maracanã. É verdade. Porque Maracanã eu deu fiquei a dica, pensando, quem é o urubu, gente? Porque eu sei quem é o peixe, mas quem é o urubu, eu não sei. Aí fiquei pensando, urubu assou o peixe. No Maracanã. Quem Ai, deu a é dica. o urubu? Na verdade, eu deveria ter pensado numa outra ilustração, né? Mas foi muito boa, porque mas isso aí já seleciona um pouco, já ajuda a gente a entender, porque eu tenho certeza que as mulheres que nos assistem, muitas talvez nem tenham pego essa referência, Pois é. porque a gente ainda gosta um pouquinho mais de futebol, né? Mas é muito boa essa... E esse é uma exemplo. questão simples. Você fala assim, como é que eu traduzo isso de uma maneira fiel? Você fala, eu vou traduzir as palavras? Bom, legal, você pode fazê-lo. Mas se você não oferecer algum tipo de suporte de contexto cultural, você não consegue fazer com que essa mensagem seja, de fato, compreendida. Então, o contexto cultural, ele é muito importante e esse é um daqueles elementos que a gente não tem muito... A gente ganha uma parte disso no seminário, mas vai muito além daquilo que a gente ganha ali no nosso estudo básico, né? Não é um conteúdo que você facilmente absorve. Ele exige um tipo de dedicação e um tipo de envolvimento com o texto e com a cultura do texto que não é muito... Não é um assunto de escola bíblica dominical, não é um assunto que você pega num livro, na prateleira, e resolve muito facilmente. Você precisa, de fato, de uma dedicação para isso. Mas existem, por exemplo, elementos hermenêuticos, né? Se você pensar numa boa tradução, ela vai ter algum elemento de interpretação, não tem como ser diferente, né? Tem um ditado antigo latino que diz que todo tradutor é um traidor. Toda vez que você traduz um texto, de alguma forma você está explicando o que ele significa. Mesmo quando você fala assim, vou trazer super literalmente. Às vezes as nossas bíblias mais literais, elas ainda trazem algumas palavrinhas em itálico. Então a palavra do Senhor é. Aí você vê o está bem discretamente em itálico. Em alguns lugares nós vemos um verbo no futuro, às vezes nós temos uma preposição. Mas todos esses são indicativos de que o tradutor, quando ele escolheu verter aquele texto, a palavrinha que ele selecionou, mesmo que ele diga, olha, é mais minha que do texto, aquela palavrinha é uma interpretação. Mas assim, os dilemas, eles são muito maiores. Quando você pega palavras complexas, por exemplo, palavras com muitos significados, você não traduz ela sempre da mesmíssima forma. Você sempre aplica ela em diferentes contextos. E nós temos isso no nosso idioma. E outra coisa que me chama atenção é a questão da precisão. A tradução, o tradutor, ele precisa ser preciso na linguagem que ele escolhe para fazer a tradução de um texto, mas precisão é algo muito difícil de fazer. Ser preciso, será que eu vou usar uma linguagem mais literal? Será que eu vou usar uma linguagem mais dinâmica? Será que eu vou explicar um pouquinho mais no texto para ser claro? E tem um tradutor, chama Rabi Yudah Hassani. Ele foi um tradutor da Mishnah no 2º século. E ele foi responsável por parte desse processo de organizar e de traduzir o material rabínico que hoje a gente lê na Mishnah. Ele tem um ditado muito legal, o ditado dele é o seguinte: aquele que traduz um texto bíblico literalmente é um mentiroso, mas aquele que o elabora é um blasfemo. Aí você fala assim... Então é muito difícil. É muito difícil. É uma linha muito tênue entre a literalidade e a explicação para você encontrar o caminho da fidelidade. E a própria fidelidade é um termo muito difícil de definir numa tradução. Às vezes a gente confunde o conceito de fidelidade com exatidão. Essa aqui é uma palavra exata. É exatamente essa palavra.
E nem sempre funciona assim, né? Tem um exemplo que é bem típico de nós brasileiros, que é nós conseguimos fazer sentido nessa sentença e para nós, aliás, para nós faz todo sentido. Aí você pergunta, você conhece fulano de tal? Você conhece alguém? Aí você diz, eu não o conheço, mas sei quem é. É estranho, é uma resposta estranha. Aí você fala assim, vou traduzir isso para o inglês. Eu não o conheço, mas eu não o conheço. Ficaria, I don't know him, but I know him. Talvez uma tradução fiel não usaria duas vezes o verbos ligados a conhecimento, como conhecer e saber. Porque para nós saber parece a ideia de alguma coisa impessoal e o conhecimento parece alguma coisa pessoal. Então, eu tenho pessoalidade, eu conheço. Mas quando nós falamos sobre assuntos, então você conhece a respeito da ciência e você não tem um relacionamento pessoal com a ciência. Nós temos um contexto correto para aquela palavra que dá um sentido que para nós faz muito, né, captura muito bem para nós o que a gente quer transmitir. Mas se a gente fosse traduzir, eu o conheço, não o conheço, mas sei quem é, você diria, I don't know him, eu não o conheço, but I heard about it. Eu ouvi a respeito dele. E de repente o verbo saber foi traduzido por ouvir e fez total sentido. E ele se tornou uma tradução fiel, por quê? Porque expressou o que o autor quis comunicar. Ou seja, quando nós juntamos todos esses dilemas em termos de tradução, a gente percebe que é um caminho muito difícil. E no final das contas, muito ingrato também, porque qualquer coisa que a gente traduza tem alguém para dizer que eu errei, né? Sempre. Os críticos sempre vão existir, não tem jeito. Mas é isso, é um baita desafio. Porque você tem que ter um conhecimento técnico necessário. Você precisa estar associado a esse termo com a própria cultura onde ele foi escrito. Tem que entender como essa dinâmica da língua funciona. Tem que entender essa ideia de, olha, tem hora que a literalidade é suficiente, tem hora que não é suficiente. E a gente vai navegando nesse tênue caminho de encontrar uma tradução que seja fiel ao texto, sem que fidelidade signifique exatamente exatidão. Mas fidelidade ao texto original, muito mais próximo talvez da honestidade, uma tradução que for honesta. Você que está assistindo, a gente deve estar se perguntando por que vocês estão falando sobre tudo isso? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre um termo que a gente usa bastante, principalmente no design divino, e que ele tem uma certa dificuldade em ser traduzido, e a gente vai chegar nele, então vai acompanhando a gente, que vocês vão entender por que a gente está fazendo toda essa trajetória, porque é importante a gente entender nessas etapas da importância da tradução para chegar lá, porque às vezes a gente tem muita pressa. Eu quero saber o que significa essa palavra, me diz o que significa. E aí eu queria então que você começasse a falar um pouco mais disso, né? Assim, qual que é o desafio de tradução, principalmente o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, partindo aí, considerando a criação do homem e da mulher? Eu acho que é aqui que a gente chega num ponto mais importante, né? Quando nós conversamos sobre o texto da criação, nós encontramos o fundamento de muita teologia. Então, muitos dos aspectos da nossa devoção, da nossa fé, eles são expressos no livro de Gênesis e os primeiros capítulos são muito importantes. O livro de Gênesis responde para a gente por que um mundo criado por um Deus bom não é bom. Por que esse mundo tem todos os defeitos que ele tem. E a Escritura cristã descreve claramente para a gente. Porque o mundo não é aquilo que ele foi criado para ser. Houve uma queda, há uma ruptura. Mas antes de haver uma ruptura, existe a definição de um padrão, de um ideal. Existe uma criação no qual Deus estabeleceu princípios e valores na sua própria criação que norteiam aquilo que a gente perdeu. E aquilo que Cristo Jesus a reconquista na redenção e nos oferece nesse processo de santificação a restauração de todas essas coisas que foram perdidas ali. Então nós estamos em um mundo que foi criado por Deus, mas que não vive de acordo com aquilo que foi criado para Deus. Ele não vive desse modo. Então, os primeiros capítulos de Gênesis são muito importantes. Entre eles, entre os assuntos que são importantes, é a relação do homem e da mulher. Nós ouvimos o nosso Senhor dizer, vocês não ouviram desde o princípio que Deus criou o homem e mulher? Ou seja, existe alguma coisa ali no princípio que é muito importante. E quando nós pensamos na descrição da criação do homem e da mulher, nós precisamos considerar que existem alguns dilemas. Nós não podemos simplesmente olhar para o texto como ele está e acreditar que tudo o que acontece ali é super simples. Por exemplo, quantos relatos da criação a gente tem ali? Essa é uma pergunta, você fala assim, nossa, super simples, tá claro, né? Tem um relato da criação. Mas Gênesis 1 e Gênesis 2 dão duas versões do relato da criação. E a partir dessa
dessa descrição, dessas duas descrições apresentadas ali, nós podemos encontrar alguns dilemas iniciais. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui? Vamos tentar? Vamos então, tá ver, bom. vamos Vamos ver. A ver. gente está preparado. Então vamos ver. Não, pode abrir, abre a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir. Se a gente olhasse para Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que nós vemos lá? Vocês que fazem estudos aí sobre Gênesis 1, 26. 26, isso. Pode ler aí. Vou ler então. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, nós temos um texto que descreve essa intenção divina que daqui a pouquinho vai se transformar em ação, ele vai realizar isso. Ele diz, nós vamos fazer, o ser humano ele vai ser conforme a nossa imagem. E esse ser humano que vai ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem uma missão. A missão dele é exercer domínio. O versículo 28 diz algo muito interessante. Ele complementa o que foi dito, o que foi apresentado, de uma maneira agora narrativa. Ele descreveu a fala do Senhor e agora ele narra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, o ser humano. Homem e mulher os criou. Agora nós temos uma duplicidade. A humanidade criada é masculina e feminina, tem homem e mulher. Ou seja, homem e mulher são portadores da imagem de Deus. Homem e mulher são receptores do chamado divino para dominar sobre o mundo. Aliás, no verso 28 ele completa: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, e ele vai dar toda a descrição. Ou seja, homem e mulher foram chamados para dominar sobre a criação. Eles foram chamados para encher a terra. Eles foram chamados para serem férteis. Eles foram chamados para se multiplicar. Quando nós olhamos para o testemunho do capítulo 1, nós vemos uma coisa muito interessante. Não existe uma distinção entre homem e mulher em termos de origem, não existe uma distinção em termos de propósito. Ambos são criados por Deus, ambos têm a mesma dignidade, ambos são humanos, e ambos têm o mesmo propósito. Ao que parece, a descrição de Gênesis 1 deixa uma imagem muito clara de que esse casal igual era para viver em unidade. Eles não são diferentes, são iguais. Mas aí nós vamos para o capítulo 2. Vamos dar uma olhada no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 2. Por exemplo, no versículo 7. O que o versículo 2... capítulo 2, versículo 7 nos ensina. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A tradução que a gente tem usado lá, a gente usou o ser humano tornou-se um ser vivente. Ou seja, nós sabemos, pela descrição do texto, que agora esse humano que foi criado é o humano masculino. Nós estamos vendo a formação daquilo que nós chamaríamos de homem. Mas ele foi formado do pó da terra. Tem um joguinho de palavras. Adam foi formado do Adamá, a terra. Existe um joguinho de palavras aqui, uma ligação. Mas nós não vemos uma mulher sendo criada aqui. Opa! Ele cria o homem. E o versículo 15, o que ele diz? O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Quem que ganhou a missão aqui de cuidar e cultivar? O homem. Foi o homem. Porque até nesse momento da narrativa, nós não encontramos uma mulher nessa narrativa. O que o versículo 18 diz? E aqui vai começar o nosso dileminha. Agora vai começar a parte polêmica. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui nós entramos em um dilema. O homem foi formado primeiro, ele ganha a missão, e o texto diz agora que ele vai formar uma companheira para esse homem. E agora nós temos uma série de outros detalhes que são um pouquinho diferentes do que nós vimos no anterior. E é interessante que, se você ler até o final do versículo, você vai perceber que o conceito de unidade vai ser reforçado de uma maneira muito forte, exatamente como nós vimos no capítulo 1, mas de uma maneira muito mais intensa. Observe versículos 24 e 25. Por essa razão, o homem ele deixa pai e mãe, ele se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ou seja, nós temos união, nós temos unidade. Mas o versículo seguinte é muito bonito.
Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Existe intimidade. Então nós vemos que o texto começa no capítulo 1 com uma forte ênfase na unidade do casal, uma forte ênfase na missão do casal. E ele apresenta no capítulo 2 que existe uma certa dinâmica. O que é que está acontecendo nesse capítulo 2? Como que o capítulo 2 explica o capítulo 1, ou como que o capítulo 1 explica o capítulo 2. E agora nós estamos diante do nosso dilema. O que é que o capítulo 2 nos informa sobre a criação do homem e da mulher? Então, quando nós olhamos para todos aqueles dilemas que eu apresentei para vocês, nós percebemos que o que está acontecendo agora envolve todas as questões que nós conversamos anteriormente. E elas nos deixam assim, falando, opa, como é que a gente resolve isso aqui agora? Em particular, a pergunta principal que nos trouxe até aqui, o que é que o autor quer dizer quando ele chama a mulher de auxiliadora? É isso que é o nosso grande dilema. E era exatamente isso que eu ia perguntar agora. Porque é a polêmica, a tão polêmica, né? O que é ser auxiliadora no sentido do texto bíblico que a gente lê aqui? E aí é que entram os dilemas de como que a gente traduz o texto. E é aqui que as coisas começam a convergir. Por exemplo, se você perguntar a quantos relatos nós temos da criação, algumas pessoas vão dizer que nós temos 2, mas eles são completamente distintos e um contraria o outro. Nós temos alguns autores que vão dizer, olha, o capítulo 2, na verdade, é parte de uma tradição antiga que foi adicionada ao texto para explicar a submissão feminina. Tem gente que vai dizer o contrário, vai dizer, não, olha, veja, o texto ele sempre foi escrito com 2 intenções. Um, na verdade, explica o outro ou amplia aquilo que foi apresentado no texto. E o modo como nós entendemos essa tensão, ele vai acabar influenciando o modo como nós vamos entender a palavra auxiliadora apresentada nesse texto, que é a palavrinha hebraica etzé, essa palavrinha que a gente estava conversando antes aqui. E nós temos basicamente 2 extremos nessa história, tirando esses que são mais, né, que estão dizendo, são tradições e tal. Mas existem basicamente 2 extremos de como entender esse termo no seu contexto. O primeiro vai dizer o seguinte, os 2 relatos da criação, um deles tem que ter primazia sobre o outro. Uns vão dizer, olha, o capítulo 1 vem primeiro, ele tem a primazia, então a unidade apresentada ali tem primazia sobre a aparente, pelo menos, submissão que nós vemos no capítulo 2. Outros vão dizer, não, é o contrário. O capítulo 2 explica aquilo que o capítulo 1 não apresentou, ou expande aquilo que não foi apresentado. Então nós temos uma revelação divina, que tem um início demonstrando a forte união, nós temos um segundo capítulo falando, olha, existe uma união, mas também existe uma funcionalidade distinta. Então o capítulo 1 descreve homem e mulher iguais diante de Deus, e o segundo descreve homem e mulher diferentes um do outro. Então nós temos igualdade para com Deus e diferença um para com o outro, mas complementariedade. E é normalmente assim que nós interpretamos o texto. E quando nós colocamos desse modo, e nós ouvimos a palavra auxiliadora, nós lemos da seguinte maneira. Então, uma vez que a ordem de domínio no capítulo 2 foi dada ao homem, ou de cultivo foi dada ao homem, então a missão é dele e a mulher vai andar junto com ele nesse processo e ela vai auxiliá-lo na missão que é dele, porque ela é uma auxiliadora. Então, quando nós entramos nessa interpretação, nesse modo de ver, nós assumimos que o termo auxiliadora ela tem uma conotação quase que de secundariedade, não no sentido negativo, porque eu acho que ninguém diria que existe uma diminuição ontológica, que ela seria menor ontologicamente, mas eles são imagem de Deus, mas eles são funcionalmente distintos e, via de regra, é assim que nós entendemos, o que muitas pessoas explicam esse termo, especialmente por causa do uso da palavra auxiliadora. Isso faz algum sentido para vocês? É que eu fico pensando, né? Eu estava conversando com o Marcelo antes de começar, como é muito difícil para a gente entender essas coisas. Você foi falando, eu fui pensando até nas posições teológicas que tem, do egalitarismo, complementarismo, né? Essas outras discussões, porque eu acho que a maior parte das pessoas tem essa visão de superioridade do homem e inferioridade da mulher, justamente por não entenderem. Deus deu uma missão para os 2, mas eles vão ter uma função diferente em relação a essa missão.
Então é muito É muito é difícil. muito controverso quando a gente vai conversar, quando a gente vai falar, e mesmo você avaliando o capítulo 1, entendendo que a mulher tem dignidade, que ela tem valor, as pessoas. Porque eu acho que essa palavra, talvez no português, não seja uma boa palavra também, não Talvez. sei. Porque quando a gente pensa em auxiliadora, você geralmente pensa em auxiliar. É. E auxiliar na nossa cultura geralmente é uma pessoa que está sempre abaixo de uma pessoa que está comandando. Então, eu não sei se de repente vem da palavra de como ela é usada no português, mas ela sempre causa um. Um certo desconforto, especialmente no nosso mundo, onde nós ouvimos o tempo todo que as mulheres têm que ser empoderadas, donas da sua própria história, elas são responsáveis, né, pela sua própria história. E o nosso mundo hoje é muito duro com a interpretação cristã clássica, porque ela parece contrária à própria perspectiva da nossa geração. Mas aí é que entra o meu papel de tradutor, né? Como tradutor eu olho para isso e eu me pergunto, será que nós estamos talvez colocando sobre esse termo uma pressão maior do que ele tem? Será que a gente está dando para o termo o valor devido? Ou será que nós estamos importando ele de algum outro lugar, né? Como você falou, na nossa cultura, a palavra auxiliar às vezes dá a ideia de alguém que é menor, alguém que é secundário. Mas será que é isso que o termo hebraico quer dizer nesse contexto? E aí é que entra o desafio. Quando nós olhamos para a palavra etzer, ela é acompanhada de uma outra expressão que descreve alguma coisa como aquilo que na nossa tradução foi traduzido como, na sua tradução, né, que você citou, que ela seja uma auxiliadora, que seja idônea. Só que idônea é uma palavra que para nós descreve caráter. Essa é uma pessoa idônea. Verdade. Não é? A ideia é essa. Mas a expressão hebraica também não traz a ideia de uma descrição de caráter. Ela dá uma descrição de correspondência. Então, uma ideia é que quem quer que seja etzer, e agora eu vou usar a palavrinha hebraica para evitar usar a palavra auxiliadora, para a gente conseguir transcender um pouquinho o sentido desse termo, é que ela vai ser para ele o que ele é, alguma coisa que lhe corresponda, alguma coisa que esteja junto com ele. Então não é um junto com ele, é um junto. Faz toda a diferença quando você pensa assim. Sim. Né? Então, o termo usado ali é a ideia de alguém que está com, né? De estar junto com, de correspondência, ou de talvez de... acho que correspondência é uma boa expressão. Então, etzer que ele corresponda já dá um sentido um pouquinho mais claro e deixa mais claro para nós em português aquilo que o texto hebraico transparece. Mas a palavrinha etzer, no texto hebraico, ela também é muito bonita. Ela é usada em vários outros contextos. E esses outros contextos, às vezes, eles iluminam para a gente sentidos do termo que, quando nós usamos a palavra auxiliadora, às vezes a gente perde, a gente não consegue perceber. Vamos dar uma lida em um outro texto, por exemplo. Se a gente lesse o Salmo 30, versículo 10, o que é que nós vemos ali? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Se tu, o meu auxílio. O texto hebraico vai ler alguma coisa como Adonai Hayah Etzer Li. Mais literal possível seria Yahweh, seja auxiliador para mim. Seja meu auxiliador. Seja meu auxílio. E você consegue perceber que quando nós colocamos a palavra auxílio relacionada a Deus, nenhum de nós pensa em hierarquia? Sim. Você nunca fala assim, esse que Deus que vai me auxiliar, ele é aquele que é menor do que eu, que ele é diminuído de mim. Não, você nunca lê desse modo. A palavra auxílio não é uma palavra ruim. É que quando nós colocamos a palavra auxílio no contexto da descrição da criação da mulher, ele parece ter uma conotação negativa por causa do nosso contexto mais feminista. Mas ninguém leu o Salmo 30 e disse, opa, olha que Deus, como ele é subordinado ao homem. Ninguém fez isso. Na verdade, nós estamos vendo alguém que é carente de ajuda, que precisa de um Deus que pode ajudá-lo. É por isso que ele não pediu ajuda para os amigos, é por isso que ele não pediu ajuda para outras forças. Ele procurou o Senhor do universo. Ele chama esse Senhor do universo pelo nome. Ele diz, ele é o meu ajudador. Só que ele está num momento de sofrimento profundo. Ele está em um momento em que ele precisa, ele é carente de ajuda. Você fala, opa, o sentido agora parece completamente diferente.
Não é alguém que se uniu, Deus como se o Deus se unisse a um homem em missão. Não, é o contrário. É o ser humano buscando o Senhor em ajuda porque ele precisa de algo que ele não tem. E aí o sentido fica completamente diferente. Quando nós olhamos o termo, quando ele é usado no contexto mais social, nós vamos observar uma dinâmica parecida. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. Um nos Salmos, para a gente entender o contexto, o conceito, e em um outro livro, um livro de Jó. Mas vamos lá. Salmo 72, 12. Vamos lá. 72, 12. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele acode, ele liberta. A minha versão diz, ele liberta os pobres que pedem por socorro e os oprimidos que não têm quem os ajude. Quem os ajude. E aqui nós vemos uma situação de pessoas carentes de posses, pessoas que não têm recursos, que precisam de ajuda. E é muito interessante que o Senhor ele é apresentado como o auxílio do pobre, ele é o auxílio do órfão, que são aqueles que naquela sociedade eram marginalizados. O órfão ele estava de uma maneira simplificada, ele está fora do sistema de suporte. Ele provavelmente receberia esse suporte pelo seu pai ou pelos seus pais. Sozinho ele não tem ninguém. O pobre ele foi abandonado. Ele precisa que alguém fale por ele. E por isso que é muito interessante que várias vezes o justo, aquele que anda com o Senhor no Antigo Testamento, é aquele que fala pelos oprimidos. Curiosamente, Jó é uma dessas pessoas. Olha só que interessante como Jó usa no capítulo 29, versículo 11. 11 e 12. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Que não tinha quem o ajudasse, quem fosse Etzer. Etzer ele era alguém que precisava que alguém o servisse, o auxiliasse. Era alguém carente. Nesse contexto, fica muito claro novamente que aquele que funciona como quem provê ajuda é uma pessoa que tem condições financeiras ou uma condição de auxílio. E a pessoa que recebe o auxílio é a pessoa que é carente de ajuda. E nós vemos aqui essa dinâmica de um Deus cuidador, de um Deus que é auxílio, sendo expresso na vida do justo, que é auxílio por pessoas que precisam de ajuda. Uma dinâmica completamente diferente quando nós pensamos a respeito da palavra etzé. Nenhum desses contextos a gente teria qualquer dificuldade de dizer auxílio, porque ficou muito claro que aquele que é auxiliado não tem condições de ajuda. Mas o termo etzé é também usado em um outro contexto que é muito interessante, que é o contexto militar. Observa lá vamos olhar o texto de 1 Reis, capítulo 20, versículos 15 e 16. Reis 20, 15. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia, Ben-Hadad, porém estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, 32 reis que o ajudavam. 32 reis que o ajudavam. O que eram o seu auxílio. Algumas traduções oferecem uma interessante relação aqui, uma interessante expressão. Eles usam a palavra aliados. Porque agora, no contexto militar, nós estamos vendo que esses dois povos eles estão juntando forças para realizar uma missão. Só que no contexto militar, quando você pede ajuda de uma outra nação, vocês são aliados nesse projeto. Ou seja, nesse contexto, a palavra etzé traduz auxílio? Com certeza. Mas qual é a dinâmica do auxílio apresentada? É uma dinâmica da mesma maneira que Deus é atendendo aquele que é necessitado, ou nós estamos somando forças para realizar uma missão? E aqui fica claro que esse etzé das duas nações é muito mais um juntar, trabalhar junto, um ser aliado em uma tarefa, do que propriamente uma relação entre aquele que pode auxiliar aquele que não pode, como nós vimos no contexto espiritual, quando Deus trata com o povo, ou até mesmo no contexto social, quando aquele que pode atende o necessitado.
E aí a pergunta que fica é: como é que Etzé vai ser utilizado lá no texto de Gênesis? Esse é o nosso grande dilema. Lembra quando eu usei a ilustração do urubu, do peixe no Maracanã? E que fica evidente que quando você coloca no pano de fundo equivocado, você chega a conclusões erradas? Eu acho que é isso que a gente tem feito com esse texto. A gente tem pegado esse texto e colocado ele no nosso pano de fundo. E a gente tem olhado para a nossa cultura, para algumas das nossas perspectivas teológicas, e nós temos colocado o termo auxílio como uma ferramenta teológica para descrever uma função da mulher em relação ao homem que talvez o texto original não tinha. Parece para mim que a relação entre esses dois eventos da criação nos ajudam a colocar essa palavra no seu devido contexto. Porque se no capítulo 1 nós temos homem e mulher criado com mesma dignidade, com mesma missão, com o mesmo propósito, o capítulo 2 ele pode clarificar isso para a gente. A primazia da criação do homem está definida ali. Ele de fato recebe a missão. Mas não é porque a ordem foi dada ao homem que a mulher é excluída, porque o capítulo 1 acabou de dizer que os dois têm. De fato, existe uma primazia do homem sendo apresentada na ordem da criação. Mas nós também vamos observar que quando ela entra nesse projeto, ela é aliada do seu esposo. Talvez a nossa tendência mais moderna nos nossos dias seria dizer, não, tá vendo? A mulher é aquela superiora, aquela que é superior e que vai atender um homem que é carente de necessidades. Mas nós não vemos nada parecido com isso no capítulo 1. Nós não vemos nenhum indício de superioridade feminina. Mas nós também não vemos nenhum indício de inferioridade da mulher. Aliás, nós não vemos nem inferioridade nem superioridade, nós vemos igualdade claramente apresentada. E, aliás, o texto vai exatamente para essa direção no capítulo 2 de novo, quando ele diz que os dois eles se tornam uma só carne, tem unidade ali de novo. Eles estão juntos outra vez. Ali, no capítulo 2, talvez a palavra etzé, ela precisa ser trazida ao seu contexto antigo. E ela precisa ser lida no contexto onde ela foi primeiramente apresentada. Onde as mulheres estavam sendo trocadas por camelos, em um mundo em que elas não tinham honra, em um mundo em que elas eram carregadas forçadamente aos seus casamentos, porque o mundo antigo não era nada parecido com o nosso mundo contemporâneo, e que para ela o Senhor está dizendo, você é minha imagem. Algo que nenhum outro dos mitos da criação diz. Você é a minha imagem. Vocês são, como casal, vocês têm a minha missão. Vocês são representantes da minha missão. Aliás, vocês serão meus representantes nesse mundo. Vocês têm agora essa responsabilidade de refletir quem eu sou nesse mundo. E vocês têm uma tarefa de exercer domínio. E vocês vão precisar ser aliados. Daí a ideia, talvez, de traduzir o termo como... E ela será uma aliada que lhe corresponda. Porque agora nós temos o trabalho sendo realizado em conjunto. E nós temos essa correspondência de função. Eles vão trabalhar juntos. Eles são diferentes, eles são complementares, mas eles estão juntos. E eu acho que aqui, quando nós trazemos o texto de volta para o seu contexto, quando nós pegamos o termo e colocamos no pano de fundo do próprio cenário da criação, nós vemos uma imagem da mulher que é completamente diferente do que nós ouvimos no mundo, do que às vezes nós ouvimos de maneira, talvez até errada, no nosso contexto cristão. Né? A nossa reação a esse mundo, né, tem ultrapassado o limite do texto. É porque eu vejo que a gente quer ler, como você falou, com as nossas lentes de agora. E a gente esquece quem eram as mulheres naquele tempo, e o que elas estavam vivendo, e o que estava acontecendo ali naquele cenário, que não foi escrito para nós. E a gente quer ler como se fosse escrito para nós. E é interessante que em outros trechos a gente não lê como se fosse para nós. Exato. No Gênesis 1, ninguém, é muito bom, lá. Mas quando chega nesse trecho especificamente, e eu achei muito bom você trazer isso pra gente refletir mesmo, pra gente pensar. Se a gente não tá lendo Gênesis 2 com a ótica do nosso século, do nosso tempo, como se tivesse escrito para nós, mulheres, que temos uma posição muito diferente, nós somos tratadas
as mulheres não acham isso, mas nós somos tratados com muito mais dignidade, com muito mais respeito do que as mulheres naquele tempo, né? E é uma reflexão importante. É um outro mundo. O mundo antigo não era generoso com mulher. O mundo antigo era o lugar em que o marido podia olhar para a mulher e dizer assim: olha, eu estou correndo risco de vida, eu vou te tratar como minha irmã para que quando nós passarmos diante daquela nação eu não seja morto. E aí esse rei pega essa mulher e faz como uma de suas esposas. E foi Abraão, Uma loucura. o pai da fé, e colocou sua mulher vulnerável diante do mundo dessa maneira. Que o tratamento da mulher não era como, não é nem um pouco parecido com o que nós vemos hoje. E a Escritura tem vários elementos de contar a história dos nossos antepassados e demonstrar lugares onde eles pisaram na bola, onde eles agiram muito mais em conformidade com o padrão do mundo que eles viviam do que para o mundo para o qual Deus os estava chamando. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Todas as vezes, no livro de Gênesis, por exemplo, que alguém se levanta para fazer alguma coisa por conta própria, seja homem, seja mulher, o resultado é desastroso. Nós temos mulheres fazendo coisas erradas no texto de Gênesis. Imagina uma esposa virar para o seu marido e dizer: olha, eu não posso ter filhos porque eu sou velha. Que tal se você pegasse a nossa concubina? É chocante no nosso mundo. Mas o que aconteceu naquela história? Nós vemos a mulher de fé, Sara, agindo de acordo com os padrões dos seus dias. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos olhando as Escrituras, nós queremos que ele seja adaptado e moldada aos moldes da minha cultura, do meu momento, para que a gente possa agir como agem os povos, como agem as pessoas que não conhecem o Senhor. E seria um equívoco da nossa parte fazer isso. E, infelizmente, essa batalha chega no texto e às vezes a influencia até mesmo a tradução. É um desafio. É um desafio. Por isso que eu acho que foi muito importante na introdução, assim, porque é um desafio. É um desafio. Por exemplo, quando nós olhamos para o termo etzé no seu contexto antigo, a palavra auxílio não é ruim. Ela foi boa para o Senhor. Ela foi suficiente para descrever o Senhor. Ela não é insuficiente para descrever a mulher. Mas será que nós podemos usar um termo que, ao invés de criar coceira nos ouvidos ou causar antipatia, será que nós temos um termo que possa permitir que as mulheres dos nossos dias possam ouvir o que o Senhor disse para elas? Será que nós conseguimos dizer para essas mulheres que elas são imagem e semelhança do Deus, que elas têm a dignidade do próprio Deus e que elas são aliadas dos seus maridos? E eu acho que isso ajuda a compreensão no nosso contexto, no nosso momento histórico. E então, como que a gente pode trazer para as mulheres que estão assistindo, assim, né, alguma esperança para elas abraçarem esse conceito de maneira bíblica? Eu acho muito legal que o texto em si, ele já é redentor. O texto foi oferecido para o Senhor para redimir o povo. Deus oferece o texto para tirar a nação de Israel do seu contexto de mundo antigo para viver os valores do reino que ele quer fazer. Pensa por um momento rapidinho. 400 anos de escravidão, vocês estão saindo no deserto, Moisés está começando a escrever os livros da lei, contando a história do povo. Esse povo tem 400 anos de escravidão, 400 anos de escola dominical do Egito. Eles estão ouvindo tudo quanto é coisa sobre o mundo daquele dia. O Senhor não simplesmente vai oferecer a revelação para esse povo para que eles tenham informação. O Senhor oferece a sua revelação para trazer renovação e transformação. Então o Senhor quer tirar esse povo do lugar onde eles estão, não só fisicamente do Egito, mas esse Egito que mora no coração do povo, ele precisa tirar isso e transformar. Esse caráter redentor a gente perdeu de vista. Porque nós olhamos dos nossos dias e nós temos a sensação de que porque nós estamos muitos anos à frente, de que nós somos melhores. E de que esse texto ele é antiquado. Porque nós estamos olhando cronologicamente de hoje para trás. Mas quando nós fazemos isso, nós esquecemos que o Senhor deu esse texto para transformar e renovar vidas. E Ele continua a transformar vidas com a sua palavra. Então, as nossas mulheres de hoje, o que elas precisam? Elas precisam lembrar que quando o Senhor fala com elas, vocês são minha imagem,
Vocês são a minha semelhança. Ele está resgatando as mulheres da imagem que elas acham que elas têm que ter criadas nesse mundo. Elas acreditam que elas precisam modificar sua própria imagem baseada nos valores e nas imagens que o mundo hoje nos oferece. Se você pensar que hoje uma mulher gasta 1 hora, 2 horas no Instagram, ela está o tempo inteiro sendo convidada a uma imagem que não é a do Senhor. Então você precisa ter essa roupa, essa sandália, essa bolsa, você precisa ter essa maquiagem, você precisa ter esse comportamento. Essa é a imagem, essa é a semelhança desse sistema no mundo. E nós estamos recebendo isso o tempo todo. Somente a Escritura pode manifestar o caráter redentor do nosso Deus e dizer, olha, ainda que existam coisas bonitas e elegantes para você ver, ainda que existam imagens que fascinem o seu coração, eu tenho um projeto, eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho uma imagem que não se pode ser alcançada por esses caminhos. Eu tenho uma semelhança que você pode ter comigo que vai transformar a tua vida. E ele entrega uma palavra que é lâmpada para os pés e que é luz para o caminho. Uma palavra que é sabedoria de Deus. E essa palavra precisa ser recebida pelas mulheres dos nossos dias, pela beleza que ela tem e pela renovação que ela oferece. Nós queremos que as mulheres sejam enquadradas, às vezes, em um padrão. E nós lemos o texto e falamos, tá vendo, mulheres, vocês têm que ser assim. Mas elas não estão apaixonadas pelo Senhor. Elas não estão encantadas com a Escritura. Para elas isso é tudo coisa de antigamente, às vezes, né? Mas coisas de antigamente. Mas o caráter redentor de Deus para esse texto, quando ele foi dado, no dia que ele foi entregue, ele continua valendo nos nossos dias. Ele resgatava mulheres de um sistema oprimido para dizer, vocês são minha imagem. E hoje ele resgata mulheres de um sistema profundamente opressor para mulheres. Ele diz, vocês são a minha imagem. Como que uma mulher, então, hoje nos nossos dias poderia abraçar essa imagem? Ela tem que voltar os olhos para o Senhor. Se ela não estiver encantada com o Deus da Escritura, ela não vai estar encantada com a mensagem da Escritura. Se o coração dela não bater de desejo por conhecer essa palavra, aquele desejo do salmista de dizer, eu medito nessa lei de dia e de noite, se ela não encontrar ali o seu prazer, se ela não encontrar as suas ferramentas para entender esse processo de que Deus usa para nos restaurar a imagem que foi perdida, dificilmente ela vai olhar para isso e vai dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Eu acho que tudo começa com um coração de devoção. E eu acho que isso se estende quando nós levamos essa devoção de volta para a Escritura. Nossa, um olhar super fresco. Eu amo Gênesis. Gênesis 1 a 3 eu gosto muito, mas acho que você está trazendo um olhar muito fresco para a gente, assim, né? Renovado, para a gente estudar esses textos, para a gente ler as Escrituras de uma outra forma e para a gente amar mesmo a palavra do Senhor, né? E entender que desde Gênesis 1 até o final ele está renovando, restaurando e redimindo o seu povo e nós fazemos parte desse povo, né? Que ele tá... Então é muito bom, é uma bênção. Então esse Deus que tirou o povo do Egito e depois tirou o Egito do povo, está tirando a gente do mundo e está tirando o mundo do nosso coração. O caráter redentor do nosso Senhor continua. E eu acho que a beleza da Escritura só é percebida quando nós voltamos os nossos olhos para o caráter redentor da Escritura. Sim. O Senhor está nos transformando hoje também. Porque a gente procura redenção em todo canto, em todas as coisas, né? A gente está procurando sempre ser redimido e só a redenção em uma pessoa. E o curiosíssimo de tudo isso é que nós lutamos contra os opressores e as opressões. E cada vez que nós escolhemos um sistema que não é o próprio Senhor, nós só substituímos quem é que oprime e quem é que nos oprime. Mas nós continuamos escravos. Só o Senhor liberta. É isso. Para mim é sempre muito bonito quando a gente começa a pensar na Bíblia com essa perspectiva atual mesmo, né? Porque a gente se esquece. Eu não sei, talvez nós nos acostumamos a olhar para ela como algo distante, um livro antigo, algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas é tão importante a gente lembrar que é o mesmo Deus que fez tudo isso com o seu povo, que estava ali com os personagens que a gente conhece, as histórias. É o Deus que está conosco hoje. E como é precioso saber que esse Deus está próximo de nós. Não é um Deus que ficou lá atrás. É um Deus que está aqui, que nós temos acesso a Ele, tanto quanto eles tinham, até mais, né? Depois do sacrifício, nós temos um acesso direto a Deus. Então é muito precioso e bonito lembrar disso tudo.
E aí eu queria, Marcelo, que pra gente encerrar, porque o tempo voa, a gente vai no papo, quando a gente vai vendo, vai terminando, que você deixasse um encorajamento para as meninas que estão nos ouvindo, para nós, para que a gente aprecie ser esse auxílio que o Senhor nos chamou para ser, né? Para ser esse Etzer que o Senhor nos chama a ser. Eu gostaria de pensar da seguinte maneira. Nós estamos tão preocupados com as nossas funções no nosso mundo, nós estamos tão preocupados com as nossas formações, com o nosso trabalho, e goste ou não, concorde ou não, as mulheres estão numa carga tripla, uma jornada tripla de trabalho nos nossos dias. Elas são sobrecarregadas por todos os lados. Elas têm que ser, desculpa usando a metáfora esportiva de novo, mas ela tem que cobrar o escanteio e fazer o cabeceio e comemorar o gol. E é exaustivo ser mulher nesses termos. É exaustivo. E eu, como pastor, eu vejo isso sempre. Mulheres exaustas, precisando ser tudo para todos o tempo inteiro. Então, a jovem solteira, ela tem que ser dona do seu próprio destino, né? Ela tem que produzir o seu próprio caminho, ela tem que ser uma profissional, ela tem que ser alguém que conhece na sua área, que lidera, que toma frente, que realiza. E ela tem que cuidar basicamente da vida dela toda sozinha, porque o único modo dela conseguir validação no sistema desse mundo é pela conquista de coisas que ela tem sozinha. E isso massacra as nossas jovens. A mulher casada, ela tem que fazer isso, ser esposa, ser mãe, e ainda ir na sala da escola bíblica dar aula no domingo. Porque afinal ela tem filhos e ela tem que cuidar dos filhos dela. Exato, né? Então, é uma jornada tão intensa e opressiva em cima dessa mulher, mas essa opressão, eu acho que é a opressão que o Senhor convida as mulheres a abandonarem. Nós estamos, às vezes, e eu falo com muito zelo, eu falo com muito cuidado, mas às vezes, nos nossos dias, nós estamos tentando fazer da imagem desse mundo a imagem do nosso coração. E nós esquecemos que nós somos imagem de Deus. Então, que conselho eu daria? Eu daria volta no início. Quando Jesus é questionado, ele diz, vocês não lembram que desde o princípio fez homem e mulher? Deus que formou cada um de nós. Foi Deus que nos deu vida. Foi Ele que nos deu propósito. Foi Ele que nos concedeu dignidade. Nosso valor não está no nosso trabalho. Nosso valor não está no quão bonitos nossos filhos ficam no domingo na igreja. Nosso valor não está no quão bem os nossos filhos vão ou quão bem-sucedido é a carreira do meu marido. A verdade é que, como mulheres, a dignidade de vocês está no Senhor. O valor de vocês está na redenção em Cristo. Vocês valem todo o universo. Vocês valem todo o sacrifício dele feito. E eu acho que nós precisamos resgatar essa imagem de mulheres redimidas não só dos nossos pecados, mas mulheres redimidas desse mundo vil, que tem pesado sobre vocês um peso e uma carga que não era para ficar nos ombros e nas costas de vocês. E eu acho que o meu conselho então seria, vamos voltar no começo. Vamos nos encontrar com o nosso Senhor na Escritura. Vamos ler essa Escritura como maravilhados como os salmistas ficavam. Eu medito nessa lei de dia e de noite. Maravilhados com a beleza do ensino dessa mensagem. E vamos deixar que o caráter redentor da Escritura remodele o nosso coração, tão cansado, tão corrido e tão preocupado com o hoje, para colocarmos o nosso coração de volta no lugar certo, que é sempre firmado na eternidade, onde o Senhor está. Que bonito, né? Falei que a gente senta aqui só pra gente ir apanhando um monte e aprendendo muito. Marcelo, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que nós aprendemos bastante, nós somos muito edificadas com essa conversa aqui. E eu acho que é um começo para a gente amar mais o Senhor e conhecer mais a palavra e tentar estudar mesmo a palavra, dedicar tempo para isso, porque às vezes a gente arruma tempo para tantas coisas, mas o estudo da palavra de Deus vai ficando de uma maneira secundária. E hoje a gente tem muitas facilidades para fazer isso também, né? E que realmente o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. E continue dando sabedoria para vocês para traduzirem a palavra do Senhor. Amém. E
fazer com que nós, no nosso tempo, possamos entender aquilo que ele queria trazer para nós, né? Para que nós possamos viver de uma maneira cada vez mais fiel. Amém. Então, Amém. muito obrigada. E agora eu quero falar com vocês, meninas, que assistem a gente todas as semanas. Muito obrigada. Pega esse link, manda para todo mundo. Coloca aqui no chat o que você achou do que a gente aprendeu hoje. E nós esperamos vocês aqui na semana que vem, tá bom? É isso aí. Um Tchau, tchau. beijinho. Tchau, tchau.